Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que vão participar conosco aqui de mais uma live sobre como resolver conflitos conjugais através da Bíblia. Hoje nós estaremos falando sobre o que nunca te contaram sobre a harmonia no seu casamento. Não sei se você já foi ver uma orquestra tocando. Eu tenho uma irmã que é violinista da orquestra sinfônica e ela já chamou a gente, né? De vez em quando chama e nós já fomos ver a orquestra tocando. E é interessante o antes da orquestra tocar, quando os instrumentistas ainda estão afinando a orquestra, né? O violinista principal lá começa a dar a nota e os outros começam a tocar e os instrumentos começam a tocar e todos tentando achar afinação. Você vê aquele monte de sons meio desafinados, né, desconexos e aquela coisa meio estranha às vezes, né? Um tentando afinar, o outro também, e aí vai produzindo aquele som até que todos estão afinados. Mas interessante mesmo é depois que o maestro entra. Quando o maestro entra e conduz a orquestra já toda afinada e agora harmonizada, cada instrumento tocando na sua hora, na melodia, a melodia correta, na tonalidade correta, os instrumentos cada um entrando no seu tempo, obedecendo a condução do maestro da orquestra. Você percebe a harmonia, né? Horas e horas de ensaios, dias e dias ensaiando seja aquela sinfonia ou aquela canção, e agora eles produzem isso, eles tocam isso, executam essa música de uma forma harmônica, com uma harmonia perfeita. E hoje nós queríamos falar sobre harmonia, sobre o que nunca te contaram sobre essa questão de harmonia, porque a vida do casal precisa ser a sinfonia, e às vezes a vida do casal é aquele, antes do maestro entrar, aquele som ruidoso, estranho, né? De tentando afinar e não encontrando a afinação, não encontrando a harmonização. Enfim, é esse som que não tem harmonia alguma. E nos casamentos nós precisamos encontrar a harmonia perfeita e está debaixo nos nossos casamentos do nosso maestro, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso maestro, né? Nós precisamos encontrar. Agora, boa parte dos casais não ouviram algumas coisas sobre essa questão da harmonia no casamento. E nós hoje queríamos contar pelo menos duas coisas que nunca te falaram, talvez nunca te contaram sobre o que é a harmonia no casamento. A primeira coisa que talvez nunca ninguém contou para você da harmonia no casamento é que as diferenças podem ajudar. Alguns acham, ou a maioria acha, que a diferença atrapalha. A diferença pode ser uma grande ajuda para encontrar harmonia dentro do casamento. Alguns acham que tem que ser tudo igualzinho, né? Para ter harmonia no casamento, nós temos que pensar igual, nós temos que ter gostos iguais, nós temos que pensar espiritualmente, emocionalmente igual, nós temos que fazer tudo junto, né? E alguns acham que a harmonia vem dessa unidade perfeita, que não existe diversidade dentro do casamento, que as diferenças não têm lugar no casamento. Na verdade, isso é uma grande mentira.
É bom que a gente faça as coisas juntos, é bom que a gente tenha objetivos comuns dentro do casamento. Sim, é bom que a gente sonhe coisas em conjunto e trabalhe em conjunto para que o nosso casamento siga em paz. É bom também que a gente tenha gostos iguais, né? Mas nem sempre tem, nem sempre. Às vezes vocês vão um exemplo bem simples, né? Numa lanchonete, um gosta de um tipo de lanche, outro gosta de outro. Vocês vão numa pizzaria, um gosta de um tipo de pizza, outro gosta de outro. Vocês vão comprar um carro, um quer um tipo de carro, outro quer outro tipo. Vocês vão no supermercado, um quer uma marca, outro quer outro. Então, essas diferenças existem e nem sempre nós temos o mesmo gosto. Um é mais falador, outro é mais calado. Outro é mais calado. Um é mais emotivo, outro é mais secão, mais razão. Então, essas diferenças podem ajudar. Elas podem ajudar. Você percebe Deus, por exemplo, como Ele uniu, você lê a Bíblia e vê como é que Deus pega diferenças e até conflitos, até situações difíceis e transforma isso em bênção. As diferenças podem ser transformadas para o bem, a favor do casamento. E elas nem sempre são artigos ruins dentro do casamento. Não se tem que pensar tudo igual. Aliás, saber lidar com o diferente faz parte do processo de santificação, né, que o Espírito Santo está fazendo em nós. A gente saber lidar com o diferente, saber respeitar o diferente, saber renunciar, né, muitas vezes a sua escolha em prol do outro que é diferente. Tudo isso faz parte do processo de santificação que o Espírito Santo está atuando nas nossas vidas. E isso pode ajudar na harmonia no seu casamento. Pense que nós temos diferenças. Né? Primeiro, diferenças físicas. Né? O homem é diferente fisicamente da mulher em muitas questões fisiológicas, né? Questões de força, de virilidade, tem necessidades físicas diferentes das necessidades da mulher, por causa do seu corpo, por causa do seu físico, o homem pode realizar ações que talvez a mulher não realize e a mulher realizar ações que o homem não realiza. Nós temos esse tipo de diferenças físicas. Isso precisa ser respeitado e isso precisa ser algo que traga harmonia para o casal. E não querer que nós sejamos fisicamente iguais. Isso não deve acontecer. A mulher não é fisicamente e nunca será fisicamente igual o homem, né? Nós somos diferentes fisicamente justamente para nós nos completarmos, para que essa diferença traga harmonia no nosso relacionamento. Infelizmente, aí parece que com o advento aí do feminismo no mundo, a mulher tem buscado ser igual ao homem, inclusive fisicamente. E isso tem gerado grande desarmonia nos casamentos. E não se pode pensar nisso, não se pode desejar isso. É preciso respeitar essas diferenças com as quais nós fomos criados por Deus. O Criador já nos fez assim, diferentes fisicamente. Existem também diferenças emocionais. A Ângela já falou aqui, um é mais
emocional, né? Mais sentimental, o outro é mais racional, né? Geralmente o homem lida mais nesse processo de razão. É lógico que você vai encontrar homens que são bem emotivos, mais emotivos que as suas esposas, não é? Mas somos diferentes. E nesse aspecto emocional ou psicológico, é bom até que sejamos diferentes. Não, já pensou dois emotivos dentro de um casamento, né? Ou dois que sejam só racionais, lidando só com a razão dentro do casamento? As coisas não teriam harmonia. Essa harmonia nada mais é do que um equilíbrio, né? De um equilíbrio das nossas personalidades, né? De um equilíbrio das nossas características. Então, às vezes, falam para as pessoas, falam para os casais que eles têm que pensar igual, que eles têm que ter gostos semelhantes. Nós já vimos assim pessoas aconselhando outros: case com alguém que tenha um gosto parecido com o seu. Não faça isso. Não faça isso. As diferenças elas vão se harmonizando ao longo da caminhada. Não case com alguém que seja igualzinho a você, que goste das mesmas coisas que você, que pense do mesmo jeito que você. Não faça isso. Aliás, se você buscar em Deus, né, com quem casar, certamente não é essa pessoa que Deus vai indicar, né? Que Deus vai dar discernimento a você e vai confirmar no seu coração. Esse é um tipo de conselho completamente equivocado. Então, nós não precisamos pensar sempre igual, nós não precisamos ter gostos iguais. Vamos aproveitar as diferenças e fazer com que essas diferenças nos ajudem a encontrar um equilíbrio, a encontrar a harmonia dentro do casamento, porque as diferenças podem ajudar e muito. O que deve ser igual, o que deve estar em unidade, é aquilo que vocês creem, aquilo que vocês estão buscando para o propósito de Deus na vida de vocês, na vida dos filhos de vocês. Essa sim deve ter uma unidade, uma mesma busca, né? Devem estar andando para o mesmo rumo, mas nós somos diferentes, respeitando as nossas diferenças. As igualdades, né? A unanimidade, ela existe. Logicamente, tem algumas coisas que os gostos, vamos dizer assim, vão bater, né? Aquilo que eu gosto é o que ela gosta. Algumas coisas vão realmente concordar, mas outras não, porque se não concorda, às vezes nem precisam concordar. Aliás, na maioria das vezes nem precisam concordar. É preciso encontrar uma harmonia para isso. E nesse caso a diferença ela pode nos aproximar. Nós podemos entrar num acordo quanto às nossas diferenças. E isso nos aproxima, isso traz um equilíbrio para o nosso casamento. Então aproveite a diferença, não rejeite não. Olha o que diz aqui Provérbios, capítulo 27, né? Versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. O autor está dizendo aqui, o ferro afia o ferro. E desse jeito que o ferro afia o ferro, as pessoas também, elas vão se afiando. Essas diferenças podem ser esse processo de nos afiar, né? O ferro aqui, no caso, uma faca, um instrumento de corte, ele precisa ser afiado para poder ele ter sentido, né? De existir. E aqui no caso do casamento, essas diferenças são essa fricção, né? Esse amolar do ferro afiando o ferro. As diferenças servem para isso. Elas vão nos afiando, nos amolando,
para trazer, para que o nosso casamento seja melhor. E como precisa de atrito para afiar, não é uma coisa assim suave, né? O atrito é contrário do suave, né? Do que escorre, macio. Essas diferenças, elas geram um desconforto, mas quando nós entendemos, quando nós olhamos para essas diferenças, entendendo que elas são bênção para nós, por que elas são bênção para nós? Porque elas são subsídios que nós temos para nos fazer mais parecidos com Jesus, são oportunidades que temos para sermos mais parecidos com Jesus. E por isso esse desconforto, né? Porque acaba nos confrontando uma ao outra as nossas diferenças, porque é diferente. É diferente e eu preciso me acomodar no diferente. Bom, então essa é a primeira coisa que talvez nunca ninguém te disse sobre a harmonia dentro do casamento. É que as diferenças, elas podem ajudar mais do que atrapalham, certo? Então não busque eliminar as diferenças, não faça isso, mas pegue essas diferenças, peça sabedoria a Deus para você aproveitar essas diferenças que vocês têm um do outro, de gostos, de sentimentos, de vontades, de sonhos, de objetivos. Pegue essas diferenças e traga para dentro do seu casamento entendendo como um processo de um afiar o outro, da gente poder encontrar a harmonia, que seja um aliado, né? E não queira também moldar o seu cônjuge de acordo com o que você é ou o que você gostaria, né? Aceite essa harmonia, aceite como bênção e não tentando moldar o outro ou rejeitando o outro porque não é como você. Ou impor, né? O seu gosto. Sim. Não faça isso. Porque todas essas coisas geram conflito. Quando eu vou tentar moldá-lo de uma forma que ele não é, de que Deus não o formou, eu tô indo contra a criação de Deus, né? E isso certamente vai gerar conflito porque eu tô agindo num lugar em que eu não posso agir, não devo agir, né? Não cabe a mim isso. Foi uma coisa, como se eu estivesse lutando contra o próprio Deus. Olha, Deus, você fez ele, você errou, essa forma aqui saiu errada. Porque ela não está de acordo com o que eu penso, ela não está de acordo com o que eu gosto, ela não está de acordo com o que é conveniente para mim, para o que eu entendo de um bom casamento, de um bom marido ou de uma boa esposa. Né? E todas as coisas, todas as mudanças que devem haver, devem ser baseadas na palavra de Deus. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Se existe algo a ser mudado, que seja colocado diante de Deus, né? Em oração, mas não tente agir com as suas próprias mãos e não rejeite o seu cônjuge por conta dessas diferenças. Muito bem, a segunda coisa que talvez ninguém nunca tenha dito para você sobre a harmonia dentro do casamento é que essa harmonia, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser buscada, não cai do céu. A harmonia dentro do casamento não tem uma varinha mágica que alguém bate assim e de repente, pronto, estamos em harmonia. Não existe isso. Por que nós estamos dizendo isso? Porque existem casais que acham que um tempo vai chegar. Depois de 10 anos, 20 anos de casamento, a harmonia chega. Né? O tempo pode até ajudar, não é? Porque com o tempo a gente vai se conhecendo melhor. O tempo até ajuda, mas se você não busca isso, se você não trabalha isso, olha, o tempo sozinho não faz a harmonia chegar, não. É preciso que a gente trabalhe a harmonia dentro do casamento. É preciso que a gente busque isso dentro do nosso casamento.
E aqui nós queremos dar pelo menos 3 dicas de como você pode buscar a harmonia dentro do seu casamento. Primeira coisa é buscar em Deus. Buscar em Deus. Ele pode harmonizar o seu casamento. Não existe... sempre quando a gente for dar a dica aqui, Deus será a dica principal, tá? Essa busca em Deus. Através do quê? Através da Bíblia e através da oração. São as formas como você deve buscar em Deus a harmonia para o seu casamento. O Salmo 142, nós já lemos aqui, no verso 3, ele diz assim: quando eu estou quase desistindo, o Senhor sabe o caminho que eu devo seguir. Então, é através da palavra, é lendo a palavra, Deus vai ministrar ao seu coração. Por que seu casamento não está encontrando a harmonia perfeita? O que precisa ser melhorado? O que precisa ser buscado? Através da palavra de Deus. A Escritura traz isso, revela isso para nós. Tá bom? Então busque através da Bíblia, através da oração. Ore a Deus, clame a Deus. Senhor, traga harmonia para dentro do meu casamento. Se tiverem um tempo juntos de oração, leitura da Bíblia, seria assim, muito bom, né? E talvez a gente esteja atraindo mais pessoas que estejam com conflitos conjugais, né? Para essas lives, para essas falas. E talvez isso não seja possível. Talvez vocês estejam num ambiente que está bem desarmonioso e um pouco distante dessa realidade de harmonia e de vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos. Mas tenha isso em mente, entenda aí essa importância e essa bênção que é e caminhe nesse propósito, já pedindo ao Senhor que prepare esse tempo. E assim que tiver a oportunidade, que seja instalado, produzido, criado esse hábito na vida de vocês. Juntos é melhor, né? Ler a Bíblia e orar juntos é muito melhor. E nesse orar juntos, Deus realmente pode revelar, né? Iluminar a leitura da palavra e mostrar para vocês o que é que está faltando para que haja harmonia dentro do casamento. Uma outra coisa é o fruto do Espírito, manifestação do fruto do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não é? São faces, né? São facetas do fruto do Espírito. Então, manifestar o fruto do Espírito. Peça a Deus que o fruto do Espírito esteja em você e que você manifeste isso. Quando você manifesta esse fruto do Espírito na vida do seu cônjuge, isso vai trazendo harmonia para o seu casamento. Então, manifestação do fruto do Espírito dentro de casa, dentro do relacionamento de vocês. E você não tem poder para isso. Você deve pedir a Deus, né? Pedir em oração e através também da leitura da Bíblia, né? Que purifica a nossa alma do pecado. E com atitudes. Aí a gente queria falar assim, sobre algumas atitudes suas, que são atitudes para buscar a harmonia. Novamente dizer que a harmonia ela não vem do nada, ela não nasce de uma varinha de condão, da fada madrinha. Não vai descer um anjo e despejar a harmonia dentro da sua casa, né? Tomara até que desça, né? Se descer, ótimo, mas não vai descer. Isso é buscado, isso é trabalhado, isso é orado, né? Isso Deus vai ministrando e você vai, através das atitudes suas, você vai buscando a harmonia dentro do seu casamento. E o apóstolo Paulo fala de algumas atitudes.
Colossenses 3, do 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo fala aqui 14 também, né? 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Paulo fala aqui de algumas atitudes que você deve buscar para ter harmonia no seu casamento. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é uma paciência longa, né? Perdão, enfim, são atitudes que demonstram que você está buscando harmonia dentro do seu casamento. Quando você tem esse tipo de atitude, você está dizendo para o seu cônjuge: eu quero ter harmonia dentro do meu casamento. Tá? Uma outra passagem é Romanos, capítulo 12, do verso 16 ao verso 18. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o Paulo fala de mais algumas atitudes aqui que demonstram que você está buscando a harmonia dentro do seu casamento, né? Ele fala lá de sentimento ter o mesmo sentimento, né? Para condescender, não ser orgulhoso. Ele fala para não retribuir o mal com o mal, ou seja, não ser vingativo, né? Dentro de casa. Ele fala também para ter paz, para buscar a paz. Quando você tem todo esse conjunto de atitudes, você está demonstrando: eu estou buscando harmonia dentro do meu casamento. Por quê? Porque a harmonia, ela não cai do céu. Ela precisa ser buscada, ela precisa ser trabalhada. E a harmonia, ela tem que começar de você. Você não pode ficar esperando pelo outro. Nós vamos ter harmonia aqui dentro de casa só se ele quiser. Ou só se ele fizer tal coisa. Ou só se ele buscar também. Isso. Não se pode ficar dependendo do outro. Não coloque condições. Né? Só no fato de você colocar condições para agir de acordo com a vontade de Deus na sua vida, você já está deixando de ser humilde. Né? O que nós precisamos é entender que 2 pecadores disseram sim. Agora para de olhar um pouco para esse pecador e olha para você. Eu sou uma pecadora, Senhor, e eu preciso. O Senhor está vendo como está meu casamento, eu preciso do Senhor. Transforma a minha vida, transforma o meu querer, transforma a minha fala, transforma as minhas reações em reações mais parecidas com a do seu Filho Jesus. E nós devemos não apenas orar, mas o nosso agir deve estar de acordo com isso, de acordo com essa oração. E aí talvez não, vai ser bem pesado o fardo se você entender que depende só de você para obedecer a Bíblia. É um fardo que não conseguimos carregar, e por isso que Jesus veio, e é por isso que é a nova aliança, porque pela lei, pela obediência à lei, nós não conseguimos. E é por isso que é o Espírito Santo que produz em nós essas coisas. Isso. E nós precisamos então de uma vida de oração, nós precisamos então de uma vida de leitura da palavra de Deus, porque ela é viva, a palavra de Deus é viva, ela transforma, ela purifica. Transforma no quê?
nos transforma em pessoas mais parecidas com Jesus. Purifica o quê? Purifica a nossa alma, purifica do pecado. E purifica do pecado não é aquilo que Jesus já fez na cruz, que limpou o nosso pecado para a salvação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do processo de santificação, né? Eu estou falando aqui nesse momento, mas eu estou repetindo o que está na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai te dar forças. Deus vai te dar forças para você buscar a harmonia dentro do seu casamento, mesmo sozinho, mesmo sozinha. Deus vai te fortalecer quando você está buscando o propósito dele no seu casamento, que é a harmonia. Hebreus 4,16 diz assim, eu sempre cito isso, sempre cito, eu vou ler hoje. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou seja, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Socorro para colocar em prática a palavra de Deus. Socorro para ter paciência com seu cônjuge. Socorro para mover o perdão no seu coração em relação ao seu cônjuge. Socorro para que você fale de forma respeitosa com seu cônjuge. Socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? Todas as suas necessidades. Se achegue ao trono da graça. O que é se achegar ao trono da graça? Busque o Senhor em oração. Ore a Deus por cada detalhe da sua vida, da sua dificuldade e algumas coisas que talvez não sejam dificuldades, mas que também precisamos orar. Por quê? Porque se nós queremos glorificar a Deus com as nossas vidas e com o nosso casamento, não tem como sem Ele. A Bíblia já deixa muito claro, sem mim nada podeis fazer. Então, vá em quem pode, e só Deus pode. Ok, é isso que nós queríamos dizer para você, que nunca te contaram sobre a harmonia do seu casamento. Lembre-se, as diferenças podem ajudar. E a harmonia, ela precisa ser buscada, precisa ser trabalhada dentro do seu casamento. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Até amanhã, Deus abençoe. Nós estaremos aqui de novo. Fique com Deus.